Oi gente, hoje é sexta-feira e esse barulho aqui é a minha estufinha. Hoje é sexta-feira, 29 de setembro, tá um calorão no Brasil inteiro, exceto no Rio Grande do Sul, que tá um frio desgraçado. Como sempre, né, Rio Grande do Sul é do contra. E hoje é sexta, esse final de semana, o final de semana que vem, vão ser terríveis na minha faculdade. Então eu tenho bastante coisa pra fazer. Eu tô com a minha escrivaninha completamente bagunçada. Minhas duas bolsas rasgaram. Aquela é a que eu uso no estágio, que vocês já conhecem. E essa aqui é a nova que eu comprei. As duas rasgaram. Tô com ódio no coração, que vocês não fazem ideia. Mas essa aqui dá pra arrumar. Ela arrebentou esse negocinho aqui, sabe? E aí agora ele fica soltando. Aí eu vou tentar prender com um negocinho assim, apertar pra ele não ficar escapando. E essa aqui, como é de borracha, acho que não tem muito pra fazer. Ela tá rasgando a alça, ó. Vou mostrar. Ó, tá vendo? Ó, eu vou usar ela até ela rasgar, né? Porque é isso. E aí eu quero ver se eu faço um trabalho ainda hoje que eu tenho. É um trabalho pra segunda-feira, é uma prova, na verdade. Isso aqui é uma prova online. Então eu quero ver se eu faço ela ainda hoje. Porque os meus colegas basicamente responderam a prova com um compilado dos trabalhos que a gente já entregou. Então eu vou tentar fazer assim também pra otimizar o meu tempo. E aí, amanhã eu vou me dedicar a estudar estruturas, que é uma matéria que eu tô com bastante dificuldade. E eu tenho uma prova e um trabalho na terça. Então, eu vou me dedicar a isso amanhã. E domingo eu vou ver o que eu posso fazer, se eu vou seguir estudando estruturas, o que eu vou fazer. E aí, segunda, por conta dessa prova ser online, eu não vou ter aula presencial, eu vou ter aula online, porque eu tenho essa matéria da prova, que não vai ter aula, e mais outra que vai ser só orientação e de casa por conta da prova. Oi, gente, hoje já é sábado, é praticamente 1h da tarde, é 1:03 da tarde. Eu ainda tô com a minha baguncinha aqui, e ontem eu comecei a fazer o trabalho, ó, eu até tô com ele na tela. E aí, eu comecei uma chamada de vídeo com uma amiga minha, a gente ficou até 1h da manhã numa chamada de vídeo e eu não terminei o trabalho. Aí agora eu tô na dúvida do que eu faço primeiro, se eu arrumo tudo isso ou se eu faço o trabalho. Eu acho que eu vou começar arrumando tudo isso e vou focar nesse trabalho aqui, que na verdade é a prova, aquela que eu falei ontem pra vocês. Olha, não ficou aquela coisa que se diga, nossa, ficou exatamente do jeito que eu queria. Porque tem muita coisa assim que eu quero usar, eu deixo ali do lado e acabo não usando. Mas, quando eu tava arrumando, eu vi que eu não tinha falado pra vocês qual era o livro que eu tava lendo agora. Que é Razão e Sensibilidade. Eu tentei ler ele logo depois que eu comecei a ler Orgulho e Preconceito. E eu não consegui me achar na descrição de quem eram os personagens no começo. Aí, quando eu comecei a pegar mais ou menos o fio da meada, que eu tinha tentado ler 2 vezes e não tinha conseguido entender. Aí agora eu voltei pra tentar ler de novo e consegui pegar o fio da meada. Aí o que eu fiz? Eu comprei a versão dele do Kindle, porque eu não consigo levar o livro pra faculdade porque ele é muito pesado. E aí eu levo o Kindle e vou lendo na estrada. Aí agora, segundo o Kindle me diz, eu estou em 44% do livro. Então eu tô lendo ele no Kindle, mas eu tenho o livro físico e essa é a minha leitura de agora. Com a escrivaninha já arrumada, eu comecei a fazer aquela prova que eu falei pra vocês que eu tinha na segunda. E nessa semana, tudo que eu tinha era o seguinte. Segunda-feira, eu tinha essa prova, que era a prova de tecnologia da construção. Na terça-feira, eu tinha uma entrega e uma prova de estruturas, que aí sim era cálculo, realmente cálculo, pra gente projetar uma laje. E na quinta eu tinha a entrega de um trabalho de leitura, que vocês também vão ver eu fazendo nesse vídeo. A prova de estruturas ela já passou, eu tava meio assustada com ela, e acabou que ela era na terça. E eu não estudei assim, tanto assim pra essa prova. Vocês vão ver que nesse final de semana eu li bastante. Eu terminei aquele livro que eu mostrei pra vocês.
E eu acabei não estudando muito para a prova, porque eu não consegui focar no domingo, eu não consegui focar absolutamente nada praticamente. E quando chegou na terça, eu não estava preocupada com a prova, e isso estava me preocupando. Eu estava preocupada com o fato de eu não estar preocupada para a prova. Não sei se deu para entender muito bem, mas eu fiz a prova, fui até Pelotas fazer a prova era mais cedo, eu tive que ir de carro. Não, tive que ir sozinha de carro, acabou me dando um custo mais elevado esse meu transporte, mas eu fui, fiz a prova, terminei a prova, voltei, cheguei bem a tempo de pegar um temporal, que vocês vão ver no final do vídeo, e eu acho que a prova deu bom, porque comparado, assim, conversando com os meus colegas, os nossos resultados deram bem semelhantes, então eu tô bem confiante. Oi, de novo, são 13h20 da tarde. E eu terminei a questão 2 do trabalho e agora falta só a questão 3. As cadelas estão latindo no portão e eu tô louca de vontade de seguir lendo pra dar uma descansada. Mas eu defini pra mim mesma que eu só vou ler depois que eu terminar o trabalho, então eu vou tentar terminar esse trabalho até as 4 pra poder começar a ler de novo, por um tempinho. Aí talvez eu vá ler das 4 às 5, dar uma descansada e depois eu vou voltar, que eu tenho que ler um texto para responder umas perguntas. Esse textinho aqui, ele tem três páginas só. Aí eu vou ler ele, vou responder as questões, que essas questões elas são para quinta, e aí já vou deixar isso feito, que depois se der vontade, eu ainda sigo a estrutura, senão eu vou seguir a estrutura só amanhã. Olá, são 7h36 da noite, parece que quanto mais eu arrumo a escrivaninha, mais eu consigo bagunçar ela. Eu já entreguei aquele trabalho que eu falei pra vocês mais cedo. E eu li bastante. Eu li até agora, praticamente. Assisti uns videozinhos, conversei com a minha avó. E agora eu vou ler esse texto. Como ele é curtinho, eu vou ler e já vou responder as perguntas pra ficar livre dele, né? Aí, até que o meu Kindle tá carregando, porque eu li nele até ele ficar com 1% de bateria. Aí eu comecei a ler o livro mesmo, né? Então agora eu vou ler esse texto e vou responder as questões. Esse ano na faculdade eu tô levando uma vida muito mais atirada nas cordas, de certa forma, porque eu não tô criando um método de estudos em si. Semestre passado, todas as matérias eram praticamente interligadas, então eu não senti o semestre. Esse semestre, sim, ele é paulada, assim, ele é puxadão. Esse semestre e o próximo, eu tô no 8º semestre, né, de arquitetura e urbanismo, semestre que vem já tem TCC. E nesse semestre eu tô basicamente vivendo um dia após o outro e fazendo as coisas assim. O que é do próximo trabalho é a minha prioridade. E assim, eu tô jogando, eu tô praticamente fazendo um trabalho só por vez. Não é o jeito que me agrada de fazer as coisas. Só que como eu tô com 2 estágios, né, faz um ano que eu fechei no estágio que eu faço à tarde, que foi o primeiro que eu comecei, é a forma como eu tô conseguindo levar com essa rotina. Oiê, hoje já é domingo, é exatamente meio-dia. Agora, essa aqui é a minha tabelinha, essas 3 coisinhas aqui, ó, eu fiz ontem, aí hoje eu vou revisar estruturas. Algumas dessas outras coisas eu já fiz assim durante a semana, mas não totalmente. Por exemplo, desenvolver o trabalho de ateliê e refazer o trabalho de hidro. Então, essas coisas assim eu já fiz, na verdade era corrigir o trabalho de hidro. São coisas que eu já fiz. E aí, agora, eu ainda não almocei, né? Eu vou almoçar daqui a pouco, porque eu acordei tarde, porque eu aproveito o final de semana pra repor o sono da semana, né? Aí, eu acho que eu vou atualizar o meu planner pra ir me dando um gás, sabe? Aí depois eu vou estudar, quer dizer, vou almoçar. E aí vou sair com as meninas um pouco, o dia tá bem bom. Pra elas saírem, pra elas gastarem um pouco da energia delas. E aí eu vou voltar e vou estudar. Talvez eu vá ler um pouco ainda antes de estudar, só pra não ficar tão cansativo, porque depois acho que eu vou estudar a tarde inteira. Aí é isso. Eu ando bem sem tempo de atualizar o planner, bem sem tempo. Isso tá me dando uma certa agonia, porque eu sinto que os meus dias eles ficam muito atirados, sabe?
Quando eu tenho as coisas anotadas no planner, isso até já é uma diquinha que eu vou dar pra vocês, eu sinto como se eu tivesse algum compromisso, porque depois eu até vou explicar pra vocês como que eu faço a organização no meu planner, então eu tenho um controle melhor de tudo que eu tenho que fazer, e separando os dias pra mim conseguir estar com aquela tarefa pronta no dia que ela tem que estar pronta. Então eu gosto de ir distribuindo aos poucos, pra mim ter isso tudo num controle maior do que deixar tudo pra última hora. Então, quando eu não consigo arrumar o meu planner, isso me incomoda, porque eu sinto como se eu não tivesse feito essa divisão, então é como se eu não tivesse um trabalho pra entregar próximo a essa data, sabe? Aí fica muito mais atirado. Olha só, por enquanto eu atualizei as minhas entregas. Depois eu costumo pintar, pra não ficar tão clarinho. Essas daqui são as de outubro. E essas daqui de baixo eu não passei a caneta, porque os meus colegas são muito de pedir pra mudar a data. Aí eu não passei. Aí, a dessa semana ficou assim. Eu não tinha definido muito algumas coisas pra fazer essa semana, então eu coloquei mais só as que eu fiz. A não ser quinta aqui que eu queria fazer a leitura e eu não fiz porque eu esqueci de levar o texto. Mas aí ficou assim. E algo também que fazia muito tempo que eu não fazia era realmente decorar o planner. Bom, vocês veem, né? Eu sempre postava vídeo decorando o planner e eu não tenho postado mais. Mas, que nem eu disse pra vocês que eu ia dar dicas de estudos, eu gosto muito de separar uma tarefa grande em pequenas tarefas. Até pra mim ter ciência de em quanto tempo eu vou conseguir cumprir essa tarefa. Eu tenho noção de que eu consigo lidar muito bem com tempo escasso, só que eu não preciso estar sempre lidando com esse tempo escasso, sabe? Então eu gosto de ir dividindo essas tarefas grandes em pequenas tarefas, até pra mim me respeitar, sabe? Valorizar o meu tempo. Então é uma dica que eu deixo pra vocês. Chegou a hora então de eu passear com as minhas 3 cachorrinhas, porte médio grande, e coisas então que eu já vou responder, vocês com certeza as dúvidas vão surgir. Todos os dias elas vão passear para fazer xixi com coleira, mas nos finais de semana, que a minha cidade ela é muito calma e final de semana ela é mais calma ainda, então eu gosto de levar elas sem coleira para elas gastarem um pouco da energia que elas acumulam, porque elas não têm pátio. Então eu gosto de soltar elas, realmente soltar, sabe? Que nem eu tô mostrando aqui no vídeo que eu vou fazer. O portão agora vai abrir e elas vão sair correndo. Elas vão sair correndo sem coleira pra realmente correr e conseguir gastar essa energia delas sem estarem presas. Mas eu sempre induzo elas pra uma rua menos movimentada pra não ter perigo. Oiê, eu queria fazer esse vídeo que ele fosse meio inspirador pra todo mundo, só que são 4h07. Eu ainda não comecei a estudar, eu tenho prova desse conteúdo na terça, tenho trabalho dele na terça, e eu ainda não comecei a estudar. Quer dizer, eu comecei a estudar já, né, mas não comecei a estudar hoje. São 4h da tarde, eu tô, segundo o meu Kindle, no livrinho esse da Jane, que eu queria muito terminar de estudar cedo pra mim poder assistir o filme dele hoje, blá, 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 em 89% do livro. E agora, eu acho que em vez de eu começar a estudar, eu vou lavar o cabelo, porque eu queria lavar o cabelo hoje. E aí, se eu lavar o cabelo agora que é cedo, eu ainda consigo deixar ele secar sozinho, né? Eu não preciso secar. Aí, acho que eu vou tomar banho, vou tomar café e aí eu vou vir pra estudar. E aí, se der, o filme, pelo que eu vi, ele tem 2 horas e pouco. 2h15, se não me engano. Aí, se der tempo, eu vou parar lá pelas 7h30 e vou assistir o filme. Porque amanhã eu vou estudar de casa. Então, eu acho que amanhã eu consigo estudar também um pouco mais. A minha maior preocupação não é nem estudar, é fazer o trabalho. Por quê? Porque fazendo o trabalho eu consigo estudar, porque são cálculos. Eu preciso usar os mesmos cálculos que vão cair na prova para fazer o trabalho. Então, eu consigo fazer as duas coisas simultaneamente. A few moments later. São 5h30, eu já tomei café, já tomei banho, como deve estar dando pra ver. E agora, acho que eu finalmente vou ter que começar os meus estudos e não vou conseguir fugir dessa. Então, vou começar a estudar estruturas. Oiê, dizer que eu terminei de estudar é uma fala muito complexa. Mas eu tô aqui no sofá com o meu Kindle, ó, eu tô em
92%, 93% do livro. E eu comprei esse livro aqui no Kindle por R$6. Ele tinha no Kindle ilimitado, só que é muito difícil eu comprar mais de um livro por mês. E aí, tipo, o livro mais caro que eu comprei no Kindle foi R$10, que era o Diário do Sr. Darcy. E aí, depois eu comprei o Orgulho e Preconceito por R$3. Comprei Razão e Sensibilidade por R$7. E agora eu comprei Ana Karenina por R$1,90. Ou seja, todos esses somados juntos dariam praticamente o valor do Kindle ilimitado para um mês. E eu comprei todos esses em 3 meses separados. E acabou que ficaram em 4 faturas de cartão separado. Então, eu não assino o Kindle ilimitado por causa disso. Até porque eu demoro um pouquinho para ler o livro. E aí, às vezes eu coloco o PDF aqui pra dentro também, ó. Esse que tá aqui no cantinho é o Poder do Hábito, que eu tenho ele físico. E eu baixei ele no Kindle, convertendo ele pra PDF. Então é bem legal. Tô quase terminando ele, tô em 93%. Quero terminar ele hoje ainda. Eu queria assistir o filme dele hoje, só que agora é 9:55. E não vou assistir, né? Porque assim, o que mais tá me deixando curiosa é o final, pra saber se alguém vai casar com alguém ou se o livro vai terminar sem casamento. E aí, se eu assistir o filme, ele vai me dar o spoiler, entendeu? E ele não é um livro que, tipo, oh, meu Deus, me chamou total atenção. Então, eu acho que se eu assistir o filme, eu não vou terminar de ler o livro. E eu quero terminar de ler o livro. E aí, eu queria muito ler Ana Karenina, que foi o que eu comprei agora. Só que eu sei que ele é um livro muito grosso. E eu tenho gostado de ler no Kindle, tanto para eu poder ler no caminho, tanto para eu poder ler no escuro, quanto por... É leve, eu não fico com o peso do livro na mão. Eu custei muito para me acostumar a ler com Kindle, e agora que eu me acostumei, de certa forma eu até prefiro. Gosto do papel, mas tenho gostado de ler no Kindle também. E aí eu optei por comprar ele no Kindle, principalmente por essa questão de manejar o livro, sabe? Aí eu fui ver, e na Amazon, o livro físico mesmo tava custando R$65. E o Kindle, R$1,90. Obviamente, eu paguei R$1,90 no livro, né? Até porque eu tô querendo comprar a edição especial de Orgulho e Preconceito, que custa, na média, assim, uns R$75. Já acho um valor muito caro para se pagar em um livro. Então, comprei ele aqui no Kindle e quero terminar de ler ele ainda hoje. Enquanto eu tô com o Kindle aqui, né, tô lendo, as meninas estão aqui do lado. A Tigresa tá num bercinho que tá aqui atrás dessa cadeira, e a gente tá lendo aqui, ó. Vou seguir lendo até... Vou tentar terminar ele, ó. Vim aqui pra dar uma arrumada na minha bolsa de estágio antes de dormir. E eu acho que eu vou ter que arrumar essa escrivaninha também, porque ela tá me dando uma baita de uma agonia. Aí aqui, ó, um negocinho que eu fiz pintando antes pra vocês verem. Coloquei uma fitinha dessas nos dias que não entravam no mês de outubro, né? E pintei. Rosinha são os compromissos da faculdade. E vermelho, os compromissos pessoais, que na verdade é só o feriado. Oi, gente. Hoje é segunda, são 8h40 da noite. Eu tenho aquela minha prova amanhã. Eu ainda não sei como que eu vou fazer pra ir fazer a prova. Porque a prova, o professor mandou agora que começa 5:45. E eu saio de serviço 5:30, né? 15 minutos depois da hora que eu saio de serviço. E só que é 1 hora de carro da minha casa até a minha faculdade. Aí eu ainda tô pensando como que eu vou fazer pra ir, né, fazer a prova. Se eu vou mais cedo, se eu falto serviço, eu ainda tô nessa dúvida do que eu vou fazer. E eu ainda não consegui começar a estudar. Hoje eu tô zero foco, zero foco. Tô pior que ontem, muito pior que ontem. Tô bem desbundada hoje, pra falar bem a verdade pra vocês. Tô bem indecisa com essa prova, eu queria pelo menos resolver esse um exercício que eu comecei ontem. Eu comecei a fazer um exercício ontem, né? E aí eu tô querendo resolver, pelo menos ele, terminar de resolver, porque eu não terminei, pra dar uma olhada, né? Pra ver se preparada, sem preparada eu não tô. É isso que tá me preocupando, sabe? Porque eu não estudei, mas eu não tô preocupada com a prova. Então isso tá me preocupando um pouco o fato de eu não estar preocupada. São 9h10 e eu ainda não fiz absolutamente nada, só fiquei assistindo vídeo no Instagram.
Essa parte, então, da chuva, como eu falei pra vocês, foi depois que eu já tinha feito a prova. Eu tava chegando já na minha cidade. A chuva começou literalmente quando eu entrei na cidade. Então, graças a Deus, eu não peguei chuva no trânsito. Mas quando eu cheguei na minha casa, tinha um carro na frente da minha garagem. Aí eu tive que me incomodar, tive que tomar banho de chuva. E foi um caos, mas deu tudo certo, eu fiz a prova e eu acabei não encerrando esse vídeo, então eu deixo aqui o meu tchau e o meu te espero no próximo vídeo. Um beijo!